E eu já quero saber desta novidade, porque recentemente, André, a empresa Tools of Humanity, ele esteve envolvida em um caso polêmico e oferecendo pagamento em criptomoedas em troca da coleta de dados biométricos, né? Especificamente aí sobre o escaneamento de íris. E como o André ele sabe muito sobre essa questão de proteção de dados, sobre o que realmente acontece aí na internet afora, eu queria saber, essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, ela interveio e determinou a suspensão dessa prática, classificando o tratamento de dados pessoais como grave. A gente sabe que a cada dia que passa, golpes, coisas, armações acontecem também muito no mundo digital. Então eu queria saber como você avalia essa intervenção da ANPD nesse caso, né, que oferecia pagamento em criptomoedas pela coleta de dados biométricos. Meu Deus, muito sério. E quais são as implicações dessa prática para as pessoas que participaram também, né? Pois é, foi um caso que super loucura. Curioso e super polêmico, né? Diferente que essa empresa, Tools for Humanity, ela é uma empresa criada pelo Sam Altman, que criou o ChatGPT da OpenAI. Também, né? E eles têm um projeto de ter uma World ID, que é uma identidade mundial. E para isso eles estão fazendo várias pesquisas. Sim. Uma delas envolve a coleta de íris dos nossos olhos. Nossa. Então, o que é que ele fazia? Ele chegava ali numa praça, no metrô, nos locais públicos e oferecia para as pessoas, olha, eu posso fazer um escaneamento aqui do seu olho e eu vou te pagar umas criptomoedas, depois você converte essa criptomoeda em dinheiro. E o pessoal fazia e muitas vezes nem sabia o que estava acontecendo. Meu Deus. E aí a ANPD foi lá e viu, olha, a íris é um dado pessoal, inclusive dado pessoal sensível pela LGPD. Com certeza. Então eles fizeram, a empresa alega assim, olha, eu estou fazendo uma ferramenta, eu não identifico as pessoas, eu estou coletando essa íris, mas eu não estou fazendo com finalidade de marketing, nem sei quem é quem, eu estou só fazendo estudos e eu cumpro todas as regras de privacidade e segurança. Mas, por outro lado, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo com esses dados efetivamente. Sim. E a ANPD percebeu. Primeiro, a maioria das pessoas que assinavam os termos não sabia exatamente o que estava sendo feito. A empresa não ofereceu tanta transparência. Essa criptomoeda, na verdade, era um pagamento em dinheiro, porque a pessoa sacava. E então a ANPD suspendeu essa atividade. Mas nesse pouco tempo, né, que a empresa operou, ela conseguiu capturar muitas informações de íris das pessoas, né? E meio que atingiu o seu objetivo. Mas hoje está suspensa pela ANPD. Que loucura. Então, a ANPD ela fez essa intervenção em defesa dos titulares. Isso. Das pessoas que foram lesadas. Porque muitas pessoas poderiam até ter uma noção do que iria acontecer, mas muitas eram leigas, né? Exatamente. Acredito que a maioria. Isso, exatamente. Que loucura. Agora, eu queria entender também a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, viu, gente? Ela se aplica, nesse caso, para todas as empresas que realmente participam disso, desse mundo digital? Como é? Sim, a LGPD ela se aplica a todas as entidades assim, de governo, de empresas, sejam elas grandes multinacionais, como a gente viu, até pequenas e médias empresas. Então ela vai fazer uma aplicação e qual é a condição? É que essa empresa use o tratamento, use dados pessoais nas suas atividades. Então essas empresas todas se aplicam. Inclusive a pequena empresa aqui no Brasil, a pequena e média empresa se está submetida à LGPD. E aí eu fico até me perguntando, porque eu também tenho uma pequena empresa, né? Como é que a gente tem que se adequar? E quais são os benefícios? A gente tem benefício em relação a isso? Pois é, muita gente pensa, puxa, mas eu não vou levar uma multa, está muito distante de mim, eu trato poucos dados, eu tenho uma empresa que tem assim, os cadastros de clientes. Será que essa lei se aplica? Sim, a lei se aplica. E os benefícios eles vão além de uma conformidade legal, de atender as regulamentações e tudo mais. Mas também as empresas elas acabam tendo um cuidado maior com o dado do cliente, então maior proteção. Fatalmente, aumenta o nível de segurança da informação, com backups mais fortes, menos chances de golpes, menos chances de problemas, né? Acabam modernizando os seus processos, porque você vai desenhar, mapear seus processos, digitalizando, utilizando mais as ferramentas tecnológicas e também gerando uma imagem boa para o cliente no sentido de uma reputação boa de segurança. Então o cliente tem uma confiança maior em oferecer os dados, em dar esses dados, porque ele sabe que você está dando segurança, está tratando de uma forma correta e que se ele precisar cancelar um consentimento, saber mais informações, você vai ter um canal para poder que ele possa exercer esse direito. É como uma empresa que atende às boas práticas das leis de consumo, por exemplo. Perfeito. Agora, a gente sabe que tem o lado bom, mas tem também desafios. E eu queria que você falasse alguns desafios que a gente pode enfrentar aí. Pois é, o desafio nessa cultura, né, de adequação
é que a gente as empresas estão muito despreparadas muitas vezes, né? Na parte de segurança, de proteção de dados. A gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, as empresas de o que é dado pessoal, o que não é dado pessoal. O próprio titular, Exato. assim como o consumidor, ele fica achando que pode tudo nos direitos dele. Não, existem também os direitos das empresas. Então, é uma cultura, né, que vai se aprimorando com o tempo, como aconteceu com a defesa do consumidor. Então, as dificuldades são essas. É que todo mundo vai estar aprendendo um pouco. Por isso que é importante você ter um processo. Começo, meio e fim, estruturado, a identificação de quais são essas informações, o que é que eu preciso fazer com esses dados, o que é que eu preciso acertar com os meus fornecedores em termos de cláusulas contratuais, ATDPs, e também uma coisa da parte cultural da empresa, de favorecer a segurança, de respeito aos dados, tanto titular como das pessoas, os colaboradores das empresas. É isso mesmo, gente. Recebendo nos estúdios da Tempo, André Peixoto, ele que é especialista em proteção de dados e também em inovação. André, para finalizar, eu quero que você deixe aqui um recado para essas pessoas que têm um certo medo ou que moram no Brasil ou fora do Brasil, mas não entendem muito de como funciona essa questão de segurança mesmo. Eu quero que você deixasse esse recado para essa turma que ainda não entende. A dica, assim, com relação à segurança, desconfie sempre. Né? Então, você tem um prêmio, tem um crédito na sua conta, clique aqui. Então, sempre desconfie. Cuidado, principalmente e-mail. E-mails, mensagens de SMS, mensagens de redes sociais. Então, assim, desconfie sempre. Converse com pessoas que sabem, que conhecem um pouco mais de tecnologia e também se permita estudar, aprender, conhecer. Então, as ferramentas são fantásticas. A inteligência artificial, as ferramentas de tecnologia que a gente tem, o comércio eletrônico, o banco, o acesso ao banco. Então, a gente tem uma enormidade de serviços e começa pelo simples, né? Estuda, conhece, conversa e não tenha medo de utilizar desde que você tenha esses cuidados.